Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 158. E no Café com a ADM de hoje a gente vai ter a honra de receber aqui Gustavo Paulilo. Ele é CEO e um dos fundadores do serviço de CRM Agendor. O Agendor é uma ferramenta fantástica que tem ajudado inúmeros empreendedores a estruturarem todo o seu processo de vendas e, lógico, a venderem mais. Daqui a pouquinho o Gustavo chega por aqui para contar toda essa história. Fica ligado. Antes disso, a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM. Você vai ouvir agora Somos ADM. E tem novidade chegando fresquinha para você. Agora todos os profissionais de administração do país vão poder acompanhar o podcast da Rádio ADM, do Conselho Federal de Administração. Agora será possível acompanhar pelas plataformas globais de streaming de áudio podcasts sobre gestão, administração e assuntos factuais do Brasil e do mundo. No primeiro episódio, o convidado foi o professor da Escola Nacional de Administração Pública e analista do Tribunal Superior Eleitoral, Tiago Bergman. Ele falou sobre os 5 principais desafios de gestão de pessoas no setor público. Ouça um trecho. Ouça agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá a todos que acompanham a Rádio ADM. Olha só que novidade interessante. Você acompanha a partir de agora o podcast da Rádio ADM, a frequência azul do rádio, e a gente vai trazer um pouco dos bastidores do que acontece aqui dentro desse estúdio e que chega até você aí no seu trabalho, na sua casa, no seu local de diversão. E olha só, o segundo episódio também já está disponível. Ouça mais um pouco. E hoje nós estamos falando sobre a gestão de riscos na administração pública. Tivemos agora há pouco uma entrevista ao vivo ali no CFA Play com o auditor mestre em administração e editor do ementário da gestão pública, Bruno Afonso. É ele que está aqui conosco no estúdio da Rádio ADM e é com ele que nós vamos então conversar e tirar mais dúvidas. E pelo crédito ele sabe muito, né? Sabe, quem assistiu a entrevista dele ali na rádio, na TV, viu que ó, o cara manda muito bem. Você ouviu Somos ADM. O quadro semanal Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Recomendo você aí do outro lado a conferir o canal cfaplay.org.br. Entra lá, você vai conferir os vídeos que o CFA produz e publica todas as semanas no seu canal do YouTube. Muito bem, galerinha, café aqui no Bully esquentando porque tá chegando o nosso querido Gustavo Paulilo. Vamos lá! Gustavo Paulilo é CEO e um dos fundadores do serviço de CRM Agendor. Ele iniciou sua carreira atuando como analista de sistemas para clientes como Tigre SA, Cerezer, Financeira Alfa SA e Gol Linhas Aéreas. Em 2012, em sociedade com seu irmão Júlio Paulilo e o Túlio Monte Azul, ele criou o aplicativo Agendor, que evoluiu para um CRM completo e hoje atende a mais de 20 mil empresas. Grande Gustavo Paulilo, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Que honra, cara. Pô, é um prazer, uma satisfação falar, Leandro. Obrigadão pelo convite. Fico muito feliz em poder contribuir. Show de bola. Ô, Gustavo, vamos começar contando essa história. Como é que nasceu a ideia do Agendor? Como é que se deu o início, né, dessa empresa? Hoje é um dos CRMs aí mais conhecidos do mercado brasileiro e uma solução realmente completa nessa área aí, fundamental, né, para o acompanhamento de vendas, né? Enfim, conta pra gente como é que se deu aí o início dessa história, cara.
Eu comecei trabalhando com CRM para empresas como Tigre, Cerezer, Harald, algumas grandes empresas assim. Isso foi aproximadamente no ano de 2008, por aí. E passaram-se alguns anos, eu tinha formado na faculdade, queria empreender em algum momento. E só que eu imaginava empreendendo com muito mais idade, montando uma consultoria. E chegou aproximadamente 2009 para 2010, eu comecei a conversar com o Júlio sobre umas ideias, com o Túlio também sobre algumas propostas de plataforma. Só que o Júlio estava desenvolvendo uma ferramenta para a empresa que o meu pai trabalhava como gestor comercial. Então meu pai era gestor de uma revenda de equipamentos, e ele fazia aquele trabalho de gestão através de papelada, de agendas, depois eles passaram a usar planilha Excel, mas aí até ele teve uma história interessante que o vendedor foi visitar os clientes, levou uma parte da base de dados no carro, o carro foi roubado, então a base de clientes foi roubada junto. Meu Deus do céu. E esse foi a gota d'água para ele. Ele falou, não, tem que mudar isso aqui. Aí eles foram buscar uma forma de contornar essa situação e começaram a pensar em, de repente, fazer um sistema, colocar essa planilha Excel, esse cadastro de clientes na web. Então, estavam procurando referências no mercado e foi nesse momento que eu fui falar com ele. E aí chamei o Júlio para montar alguma plataforma, alguma coisa, e falei, olha, eu já tenho essa ferramenta que a gente está montando aqui, que eu estou montando pro pai, aqui, que de repente a gente entrega, vende para a empresa dele, vende para alguns outros clientes e deixa rodando, e fica gerando uma renda em paralelo aqui, né? Assim, não tinha pretensão de virar empresa nem nada, era um projeto à parte. Falei, tá bom. A gente entrou, começamos a pesquisar o mercado, a gente percebeu que no Brasil não tinha ferramenta. Realmente, eu não sei hoje em dia porque eu não acompanho tanto, né, o mercado, mas de ferramenta nacional de vocês, para mim é top of mind, né? Só tem essa como referência mesmo, né? Então, hoje tem outras, né? Mas na época, assim, não tinha praticamente. Tinha ferramentas de atendimento, de RP, e a gente falou, poxa, isso aqui eu acho que é algo que não está sendo trabalhado aqui no Brasil e de repente a gente pode fazer uma coisa bem impactante. Então, eu pensei assim, isso aqui é um CRM, só que é um CRM muito mais simples e enxuto que dá para a gente oferecer para pequena empresa, média, que não é tão caro, não é tão difícil de implementar como os CRMs que eu tinha trabalhado e de repente pode fazer muito sentido para o mercado. E a gente começou a explorar isso, fomos falar com os clientes e aí a gente percebeu que tinha uma adesão interessante para a ideia. E a gente seguiu em frente e transformou num negócio mesmo. Caramba, cara, então assim, era um projeto paralelo de vocês estavam tocando, cada um com suas atividades, né, e sem essa pretensão de virar um negócio, o que é uma coisa interessante, porque hoje em dia, né, assim, normalmente essas startups, elas nascem já com todo o desenho, né, do plano, como vai ser a venda, a atração de investimentos e tudo mais. E como é que se deu esse desenvolvimento do Agendor como negócio em si? Como é que vocês realmente assim, identificaram? Bom, aqui está o negócio e aí daqui para frente a gente vai tocar realmente a startup de forma profissional, não como um projeto paralelo. Foi mais ou menos em 2011 mesmo, foi quando a gente começou a fazer pesquisa de mercado e a gente começou a participar de eventos de startups. E aí nesses eventos, na verdade, a gente descobriu o que era startup nesses eventos. A gente começou a pesquisar sobre empreendedorismo, aí foi a época que eu conheci o portal, Administradores, foi mais ou menos por aí. E aí comecei a participar dos eventos e lá a gente falou assim, opa, isso que a gente está montando é uma startup, né? Aí a gente começou a pivotar, a gente aprendeu o que era pivô, começou a mexer no modelo de negócio. Nesse meio do caminho, a gente deixou uns planos de assinatura, mas não estavam muito bem ajustados. Só sei que a gente terminou 2011 com 3 vendas. Assim, a gente praticamente rodou 2011 inteiro e a gente fez 3 vendas. Chegou no fim do ano, nós falamos assim, não dá para continuar dessa forma, vamos colocar gratuitamente e cobrar projetos à parte. Então nós fizemos esse pivô. Passou 2011, chegou março mais ou menos de 2012, a gente não tinha conseguido vender muitos projetos, a gente tinha vendido 0 projetos, e a gente falou, olha, esse modelo aqui também não está rodando muito bem, vamos voltar para os planos de assinatura, já que agora tem uma base de clientes, já tem uma base usando o Agendor gratuitamente. A gente fez essa mudança e alguns clientes compraram logo em seguida, um deles foi, eu gosto de falar que foi o Reclame Aqui, foi um dos primeiros clientes e isso foi um sinal para a gente de que a gente tinha que seguir em frente.
E aí a gente falou, peraí, vamos buscar um sócio agora. Então, porque agora a gente tem que seguir, né, já pode virar uma empresa, vamos buscar um sócio com visão de negócio, de finanças. Em um desses eventos a gente conheceu um pessoal que estava com uma ideia de montar um negócio que ia ajudar outras empresas com consultoria, com produto, com jurídico, com toda essa parte de marketing, que era uma questão que a gente queria melhorar. E aí que a gente foi descobrir o que era uma aceleradora. Então foi nesse momento que a gente falou, peraí, ao invés de um sócio, a gente pode entrar com essa aceleradora. Foi nessa transição que, para mim, o Agendor saiu de um projeto e virou um negócio. E sim, foi nesse momento que a gente entrou na aceleradora. A gente começou a estruturar as áreas, financeiro, a parte de marketing, a parte de produto, a gente começou a dar um corpo, assim, né, ter uma gestão mesmo. E paralelo a isso, a gente também teve uma transformação no próprio cenário de vendas, né? Isso no mundo inteiro, e no Brasil, lógico, a gente não ia ficar de fora dessa transformação. Então, assim, quando a gente fala em vendas, ainda hoje se imagina aquela figura do vendedor com muita desenvoltura, o cara simpático, que sabe se comunicar, sabe argumentar, sabe negociar e tudo mais, né? Mas, assim, hoje em dia esse tipo de venda consultiva, ele não funciona mais como ele funcionava antigamente, né? Os clientes hoje têm mais autonomia no processo, eles acabam muitas vezes sabendo mais do produto do que o próprio vendedor que está vendendo. Isso não é uma coisa rara de acontecer. E aí, enfim, a gente está passando por toda uma transformação, e é inevitável que o papel da tecnologia ele é preponderante nessa transformação e acaba impactando em tudo, né? Como as pessoas compram e como os vendedores devem se comportar. Você acha que as empresas, no geral, já assimilaram essa transformação? Eu acho que está havendo uma migração, Leandro. Eu acho que assim, as empresas estão percebendo a necessidade de um processo comercial, só que existem 2 passos, ao meu ver. O primeiro passo é na hora que você estrutura o processo. Então, ter um processo comercial com umas etapas bem definidas e saber qual que é o gatilho de passagem de cada uma das etapas, acho que é o primeiro passo. E o segundo passo é desenhar esse processo na perspectiva da jornada do cliente. Muitas empresas estão passando pelo primeiro passo, estão adotando isso, estão percebendo a necessidade disso hoje, para depois adotarem esse segundo passo. Por exemplo, dá para citar o nosso caso mesmo, tá? Então, eu acho que dá para eu pegar aqui o funil de vendas como era antigamente. Então, dá um exemplo bem prático, assim. Antigamente, a gente começou a estruturar o funil de vendas com pesquisa, prospecção, investigação, solução, né, demonstração, e engajamento e fechamento. Engajamento é mais para fazer um follow-up, para saber se o cliente estava usando a ferramenta, e depois a gente ia para o fechamento, que é realmente a negociação. Então você vê que esse funil está muito ligado ao nosso processo comercial, a nossa perspectiva como empresa da jornada do cliente, né? E não nas ações que a gente vai tomar, e não no que o cliente passa, né? E hoje a gente está mudando para uma perspectiva, a gente mudou, na verdade, para assim, oportunidade, aquecimento, comprovação de valor, negociação e compensação de pagamento. Então, o que muda nesse sentido? Que o cliente que chega no Agendor e está experimentando, ele é uma oportunidade. É alguém que pode comprar, que está experimentando ali. E aí entra a tarefa do vendedor fazer o aquecimento desse cliente. Então, fazer com que o cliente ele consiga entender como que o Agendor vai ajudar, tenha uma boa clareza sobre o problema que ele tem, a solução que ele vai adotar, como que essa solução vai resolver ele. Depois ele passa pela comprovação de valor, que é quando o cliente fala assim, olha, ok, essa solução realmente é a melhor, estou querendo adotar aqui. A gente está olhando para a forma do cliente encarar o funil de vendas, e não a nossa forma. Pode ser que o cliente chegue em comprovação de valor sem a gente nem ter falado com ele. Mas no momento que a gente liga para ele e o cliente fala assim, olha, não, eu estou vendo aqui, entendo já o meu problema, realmente é isso que eu preciso, eu vou resolver dessa forma, eu já entendi o funil, eu só preciso entender essa funcionalidade. A gente falou, peraí, ele está em comprovação de valor. Então a gente precisa só resolver essa dúvida e avançar ele para a negociação. Então, aí que eu acho que tem a ver com essa sua pergunta sobre adotar um processo comercial na perspectiva do cliente, né? Perfeito, né? Mas assim, no caso, as empresas ainda, muitas, e eu diria que a grande maioria ainda está ancorada num cenário antigo de vendas, né?
E assim, esquece que a gente tem à disposição ferramentas como o Agendor que podem mudar drasticamente a performance de vendas da empresa, né? Sem dúvida. Acho que tem muito uma coisa de, às vezes, o empreendedor, o dono da empresa, acaba deixando vendas meio de lado. Assim, acaba trazendo os vendedores ou trazendo alguém para tocar e ele mesmo não dá uma atenção a isso, né? Não se vê como vendedor. É verdade. Se for pensar no fim das contas, todo mundo é vendedor, né? Então, assim, no momento que você vai buscar um parceiro, você está vendendo a tua empresa para ele. No momento que você está buscando um funcionário, você está vendendo a tua empresa para ele. No momento que você está buscando um financiamento, você está vendendo também. Então, você está vendendo. A gente está vendendo a todo momento. Então, essa atuação com vendas, eu acho que é importante ser encabeçada pelo dono da empresa, pelo empreendedor, pela empreendedora, para que a coisa realmente funcione. E lembrar que vendas não é só uma arte, não é só trazer o vendedor que tem essa desenvoltura, mas é trazer o vendedor que conheça de tecnologia, que dê valor para processo. Então, muita coisa começa na contratação. Na hora que você está contratando a pessoa que você vai formar a cultura da tua empresa. Se você contrata uma equipe que não dá valor para tecnologia, que não dá valor para processo, que fala, eu vou, toco de qualquer jeito, não ligo para isso, não uso ferramenta nenhuma, depois, lá na frente, na hora que você vai adotar a tecnologia, que vai adotar realmente um processo para fazer a empresa crescer, fica muito mais difícil. Com certeza, a mudança é muito mais difícil, né? E quais que seriam, então, os desafios que as empresas enfrentam atualmente para criar um processo comercial que seja focado, como você falou, no consumidor e com o uso de tecnologias digitais? O desafio é realmente conseguir mapear essa jornada, conseguir entender como que é a melhor forma de abordagem do cliente, estabelecer um processo e fazer com que a empresa siga esse processo. Então, é aquela história de não delargar, sabe? O que a gente percebe é que tem muita empresa que delarga o processo comercial, né? Que contrata, deixa os vendedores tocando e nem sabe como que funciona a venda, nem sabe como o vendedor está fazendo. Eu acredito muito que o empreendedor, o dono do negócio, ele precisa ter um controle, ter um acompanhamento de toda a parte, de todo o detalhe do negócio. Então, ter um acompanhamento de como que é o processo comercial, de como que é feita a venda, de qual que é o primeiro passo do cliente, qual que é o segundo passo. Eu acho que isso acontece quando você começa a fazer e quando você ensina as primeiras pessoas da equipe a fazerem também. Então, é o que a gente acredita, é o que a gente vê as empresas que realmente deram muito certo fazendo, funcionando. Então, se for pegar os clientes, os melhores clientes do Agendor são clientes que a alta diretoria, os donos, venderam desde o começo, montaram o processo, montaram a máquina, pegaram essa máquina e aí entregaram na mão de um vendedor, de um gestor, e aí foi se construindo a empresa, toda a estrutura a partir disso. E se for olhar, por exemplo, para fundos de investimento atuais, eles investem em empresas que os empreendedores, os donos das empresas, conhecem de cada detalhe, conhecem como a máquina funciona, como capta, como converte, porque no final das contas é um mecanismo, né? Você olha assim, é uma máquina, se você entender muito bem em qual etapa, em qual parte do funil, em qual parte do processo você não está acertando, você vai ajustar ele e melhora as vendas, né? Ô, Gustavo, me diz uma coisa, assim, com a tua experiência, né, e com os clientes do Agendor, existe uma diferença muito grande de performance entre equipes de vendas, assim, entre cada vendedor, ou quando a gente tem um processo bem azeitado, essa diferença tende a diminuir e ter uma venda mais equilibrada, né, dividida entre a equipe de vendas? O que a gente percebe que algumas vezes acontece, e é bem engraçado, antes da empresa colocar uma ferramenta, antes da empresa colocar o Agendor, às vezes tem um ou outro vendedor que vende muito e tem vários vendedores que vendem pouquíssimo e tem aquela rotatividade gigante. Então, esses vendedores que vendem muito, que às vezes não gostam muito de usar tecnologia, estão lá rodando. Às vezes o gestor não gosta de manter eles na equipe, só que tem que manter porque esses vendedores estão realmente alcançando as metas, né? Então ele fala, olha, é alguém que está me dando trabalho, só que eu tenho que manter ele na equipe, porque ele vende. E aí no momento em que colocam a ferramenta, eles padronizam um pouco. Então, vamos dizer assim, todo esse pessoal que não está performando bem, começa a performar melhor,
começa a melhorar o desempenho e aí chega próximo até, às vezes superam esses vendedores que estavam meio resistentes. E aí o que acontece é que o vendedor estava resistente se atualiza também. Então, no fim das contas, toda empresa acaba adotando o processo, acaba melhorando o padrão de trabalho, assim. Então, o gestor comercial acaba tendo mais facilidade para acompanhar o processo, para ter visibilidade sobre o que está acontecendo, porque ele padronizou. Agora, a questão realmente é essa, é conseguir fazer com que a equipe adote de uma forma que eles alcancem as metas e a empresa não fique dependendo de um ou outro vendedor. Você tem uma máquina azeitada, onde qualquer um que entra ali consegue desempenhar e consegue realizar as vendas. Perfeito. Agora você falou, nesse caso, que eu acho que é bastante comum, né, da pessoa ter o seu método próprio e acreditar que o seu método é o melhor, e quando a gente chega com uma solução, o cara ter essa resistência à mudança, né? Qual que é a melhor, vamos dizer assim, a melhor técnica para diminuir essa resistência à mudança, né, e mostrar realmente que a adoção dessa tecnologia vai trazer ganhos, né, inclusive ganhos para ele? Eu acho que, assim, vendedores que acabam sendo muito rebeldes, que acabam sendo resistentes à tecnologia, isso é uma coisa meio do passado, assim, né? É uma coisa que a gente percebe e é meio batida, é aquela história que a gente ouve com frequência, né, de gestores reclamando, não, mas o vendedor não quer adotar, não quer usar a ferramenta, então... Só que isso está mudando, então tem muita gente mudando esse mindset e espalhando conteúdo para fazer com que esse cenário realmente comece a se transformar. Eu acredito que vem a partir das contratações, então das contratações das pessoas que você traz para a equipe. No momento em que essas pessoas que adotam a ferramenta estão realmente alcançando resultados que aqueles vendedores resistentes alcançavam, você começa a transformar essa cultura, você começa a mudar um pouco essa máquina. Só que tem que ser muito encabeçada pelo gestor. Assim, é muito importante que o gestor esteja próximo, acompanhe, faça um alinhamento semanal. É um trabalho próximo, não adianta delargar, não adianta deixar na mão do pessoal. A gente vê algumas empresas que acabam adotando a ferramenta e entregam na mão dos vendedores e falam, olha, eu não quero saber, eu vou deixar eles usarem, tem que ser fácil e tem que ser fácil. Só que tem que ter um acompanhamento, porque se o gestor não for um líder de verdade, que é de estar ao lado ali no front, estar junto com a equipe comercial, fazendo a mudança acontecer, a mudança não acontece, porque tem que vir de cima, assim, tem que ser encabeçado. Tem que ser, a bandeira tem que ser carregada. Então, essa coisa de, olha, eu não quero colocar a mão nisso, sabe? Eu não quero colocar a mão na lama aqui, eu não quero mexer nisso. Isso não funciona, né? Eu acho que uma boa liderança tem que trabalhar em conjunto. E isso só acontece se a liderança realmente fizer um trabalho junto. Se abraçar, se acompanhar, se questionar, se desafiar, se fazer com que esses vendedores realmente performem mais, para dar o exemplo, para mostrar, olha, tá vendo? Esse vendedor aqui que acabou de entrar, independente da idade, acabou de entrar na empresa, está performando mais do que esse outro vendedor que é mais resistente. Tem se sobressaído muito a importância da figura de um pré-vendedor, que não é o vendedor, é o cara que vai prospectar. Então, assim, aqui no Café com a ADM a gente já teve aqui o Stavros Frangolides, também, que é um especialista, né, nessa questão de prospecção. Tivemos Rafael Mendes também, que participa junto lá com a turma lá da Universidade Corporativa do Aaron Ross, destacando a figura do pré-vendedor. Você tem visto muito a adoção desse tipo de profissional nas empresas que usam o Agendo, um especialista em prospecção de clientes? Sim, a gente vê que é um segundo passo, né? As empresas adotam a ferramenta e começam a especializar. Você tem um passo de desenho do processo comercial, que é um primeiro passo, que tem que ser feito até antes da adoção de uma ferramenta de processo comercial, do Agenda, por exemplo. Você desenha um processo comercial, adota o Agenda, coloca para rodar, começa a visualizar métricas, taxa de conversão no funil, começa a acompanhar essas métricas, e aí com isso vai melhorando o processo comercial. Melhorando o processo, você percebe que de repente dá para especializar, então um vendedor não cuida do processo todo, com o passar do tempo, você pode fazer com que tenha um vendedor que é o prospectador, né, que faz essa parte da qualificação, e depois você tem os closers, né, o pessoal que fecha, então realmente os vendedores que vão fechar negócio, e aí você separa essas duas equipes
seguindo aquela lógica de um time de futebol. Então você tem uma pessoa que vai no gol, você tem alguém que cuida do meio, então você tem várias posições. Como se fosse, você pode fazer isso com o processo comercial também. Só que essa especialização, eu acredito que ela precisa seguir uma sequência de passos. Então, eu acho que a partir do momento que você vai ganhando maturidade em processo comercial, você vai conhecendo melhor os seus números, você adiciona isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu posso até citar o nosso exemplo. A gente adotou a figura do prospectador, do SDR, né? Só que antes de conhecer bem os números, passou um tempo, a gente percebeu que o processo em si estava ficando muito caro, porque tinham 2 pessoas cuidando do processo, para o perfil de cliente que a gente estava buscando. Então o ticket do cliente estava ficando baixo para o custo de aquisição que a gente tinha. Então, eu acho que assim, no momento que você começa a criar um processo comercial, que você começa a acompanhar os números, você tem esse custo de aquisição bem alinhado e você tem uma noção de quais clientes, qual é o ticket de cada cliente que você fecha. A partir disso, você fala assim, opa, peraí, agora eu consigo saber que com esse cliente maior, eu posso colocar um prospectador. Com esse cliente que traz um ticket maior, eu coloco um prospectador. Com esses outros clientes, eu não posso fazer isso porque o custo não vai se pagar. Perfeito. Então é fundamental também acompanhar essa questão dos números, né? Tem métricas ali que a gente tem que realmente ter tudo na ponta do lápis para não poder assim entrar também na questão do modismo, né? Se entusiasmar, eu vou agora ter uma equipe com pré-vendedores, com vendedores e no final das contas, né, o resultado é empatar, né, a venda com o seu custo de aquisição. Eu penso que processo é uma questão de você começar da forma mais simples possível e ir tornando ela mais complexa com o passar do tempo. E você parar de tornar o processo complexo a partir do momento que você fala, isso aqui já está trazendo resultados, já eu consigo trabalhar dessa forma. Se você adota muito processo, logo de início, pode ser que você acabe super otimizando. E qual que seria, então, o perfil ideal de vendedor hoje em dia? O perfil ideal, eu acho que é uma pessoa que tem essa visão de que vendas precisa de processo, de que vendas é uma metodologia, através de técnica, tem uma mistura de técnica com arte, tem essa coisa do relacionamento pessoal, da comunicação, só que é uma pessoa que dá valor para o processo e dá valor para tecnologia também, está sempre se atualizando. Então, por exemplo, a gente pergunta no nosso processo de seleção, a gente pergunta quais aplicativos a pessoa usa. Se a pessoa fala, eu uso WhatsApp, redes sociais e tal, não é o suficiente pra gente, né? A gente procura pessoas que usem mais além disso. Então, tem um calendário, tem agenda, já conheceu outras ferramentas como Trello, Evernote, Pocket, usa plugins, usa várias ferramentas, acompanha também portais com materiais, com notícia, é alguém que se atualiza. Acho que esse é um perfil importante também, olhar. Alguém está sempre buscando se atualizar, que não acha que já sei demais, já cheguei no meu limite aqui, então tem essa humildade de reconhecer que precisa sempre se atualizar e entende que realmente, por mais que ele valorize mais a parte de comunicação, por mais que não seja uma pessoa técnica, que não seja uma pessoa de processo, de detalhe, ela dê valor para isso. Então, os melhores vendedores que a gente trabalhou são esses vendedores que realmente têm essa parte de comunicação muito forte, às vezes não tem essa parte de detalhe, de método, de processo tão forte, mas fala, olha, eu sei que isso é importante e eu me esforço para fazer isso acontecer. Eu acho que esse é o melhor perfil. E me diz agora outra coisa, com relação às empresas, né? Então, assim, quando a gente fala de uma ferramenta de CRM, quando a gente fala, por exemplo, do Agendor, a gente imagina que do outro lado, quem está usando é uma empresa que tem uma presença digital muito forte, que vende pela internet. E muitas vezes não é o caso, né? Assim, a gente pode adotar uma ferramenta como o Agendor, mas ter uma empresa que seja totalmente offline, que não tem nenhum tipo de venda pela internet, mas que mesmo assim consegue, né, extrair de um software como o Agendor, né, um grande, né, proveito e aí construir todo um processo de vendas que seja, assim como você falou, baseado na jornada do cliente e tal, mas é um cliente offline, né? Não necessariamente ele tem que ser online, né?
A gente tem um case que é fantástico, o case da Remasa, por exemplo. Então, a Remasa foi adotar o Agendor, eles têm 500 vendedores, tinham 500 representantes, é uma empresa de consórcios, acho que uma das maiores do Brasil de consórcios, e quando eles adotaram, no momento, eles estavam migrando de papel, de fichas mesmo, que era uma forma manual de fazer esse acompanhamento, eles estão migrando para a tecnologia, e é um pessoal que tem assim, mais de 25 anos de mercado, então eles têm um bom conhecimento de mercado, uma boa base, e a máquina funcionava, a empresa cresceu, é gigante a empresa, e funcionava bem, só que eles queriam melhorar ainda mais, então você vê que já existiu uma humildade da diretoria, da autogestão, de falar assim, olha, a gente precisa se atualizar, que a gente quer crescer ainda mais, a gente quer fazer com que isso funcione ainda melhor. Então, eles fizeram essa transição, foi um trabalho, foi um projeto grande, né, que envolveu alta liderança, que teve um envolvimento direto, e eles conseguiram fazer essa transição e estão adotando agora, assim, eu acho que deve fazer um pouco mais de um ano, tem que olhar, eles estão adotando os meios digitais para captação de leads, captação de oportunidades, para fazer todo esse trabalho de automação, de nutrição, de marketing digital, para enviar em seguida aos representantes. Mas inicialmente eles adotaram sem ter essa parte digital, era bem analógico, e fizeram essa transformação. Cara, interessante, né? Então, inclusive, pode ser um primeiro passo para a transformação digital, né? Primeiro, definir todo esse processo de vendas e ter uma ferramenta como o Agendor ali para dar suporte a esse processo, né? Para viabilizar, né, a adoção de uma nova tecnologia digital, enfim, para a empresa poder realmente se transformar, né? Claro. E você vê, o processo já acontecia, ele já existia, né? Já tinha um método. O que eles precisavam era fazer com que esse método se tornasse mais produtivo, mais rápido, que não consumisse tanto tempo dos gestores, dos coordenadores, que inicialmente tinham que ficar alinhando com cada vendedor o que cada um fez no dia. Então, imagina o tempo que era gasto para fazer esse alinhamento diário sobre a rotina, o tempo do gestor e do vendedor. Imagina, com 500 vendedores, aí deve ser um processo bem extenso e complicado, né? E aí, adotando a tecnologia, o vendedor preenche já na rua, ele não precisa mais voltar para a empresa, então ele tem no celular dele o Agendor, ele preenche lá o histórico da visita, e o gestor tem isso de forma digital. Ô, Gustavo, e agora assim, com toda essa tua experiência, né, de uma startup, vamos dizer assim, uma startup acidental, que começou como um projeto paralelo e aí vocês realmente viram ali a grande oportunidade que vocês estavam criando, qual a dica que você deixa aí para os empreendedores que estão pensando, né, em iniciar um projeto e tal, e para realmente entrar com o pé direito e conseguir concretizar essa ideia com bastante sucesso? Eu acho que o pessoal que está vindo, as novas startups agora estão com um preparo muito maior do que a gente tinha, né? Que eu falei, a gente assim, não tinha nem visibilidade sobre como montar uma empresa. Eu acho que é legal pensar muito que o projeto é longo prazo. É longo prazo, assim, então a gente vai errar muito, vai ter que mudar muita coisa, só que o negócio é pensar assim, que você está correndo uma maratona, que você não está correndo um sprint. Que você realmente, isso pode levar bastante tempo, pode levar anos para chegar no objetivo, para chegar no resultado, e mesmo assim você tem que continuar, tem que superar esses obstáculos. Então eu acho que muito se fala, né? Acho que muito se fala sobre resiliência, mas acho que essa resiliência é muito importante sem ser cabeça dura, sem ser complacente com as coisas. Então é sempre procurando entender o que precisa ser melhorado, o que tem que mudar, e só que de uma forma positiva, pensando que, olha, isso é possível mudar, a gente vai conseguir resolver. Eu acho que esse é o fator fundamental. Acho que tem uma startup que acaba parando no meio do caminho por uma falta de empolgação, por uma falta de vontade ou por uma frustração em torno da expectativa. Ao redor da expectativa. Então, às vezes as pessoas têm uma expectativa de ter um resultado, um retorno antes do esperado, acabam não atingindo e se frustram e vão fazer outra coisa. Então, eu acho que persistir nisso, né, e ser resiliente na jornada, esses são os fatores fundamentais.
E agora para a turma conhecer um pouco mais aí sobre você, sobre a Agendor, o que a gente tem que fazer aí, cara? Bom, pode acessar o site, agendor.com.br. Lá tem muito conteúdo, a gente explica melhor o que o Agendor faz. Tem os aplicativos tanto para Android como para iPhone, procurando Agendor nas buscas. Agendor é que nem agenda, só que tem OR no final. Então tem o pessoal que fala Agendor, mas na verdade é como se fosse agenda, né? Então, pode buscar assim, pode me enviar um e-mail, gustavo@agendor.com.br, me adicionar no LinkedIn, que eu tô super aberto para conversar, para a gente falar melhor. Perfeito, show de bola, Gustavo. Cara, foi um prazer conversar contigo aqui no nosso Café com a ADM. Curti demais a história de vocês, já admirava a empresa e agora admiro muito mais. E foi muito bom aqui aprender contigo, né? Não só sobre a história do Agendor, mas também sobre todo esse processo de vendas que com certeza aí, todas as empresas devem estar ligadas às transformações e fazer o uso da tecnologia para poder alavancar seus negócios, cara. Foi show de bola. Muito obrigado, Leandro, pelo convite, pela oportunidade e por conhecer também um pouquinho melhor. Beleza, valeu demais, Gustavo. Grande abraço, cara. Valeu, bom dia. Cara, que história fantástica aqui que o Gustavo Paulilo acabou de contar pra gente do Agendor. Uma ferramenta realmente, como eu falei aqui no início do podcast, uma mão na roda para empreendedores, para as empresas estruturarem o seu departamento de vendas, não só o departamento, vamos falar em processo de vendas como um todo, porque no final das contas o que alavanca o crescimento de uma empresa são as vendas. E para vender mais, a gente precisa ter método, a gente precisa ter processo e ferramentas como o Agendor possibilitam isso. Muito bem, galera, e este foi o nosso Café com a ADM de número 158. Na semana que vem a gente volta por aqui para falar sobre Black Friday, como você pode vender mais na Black Friday que se aproxima. Ainda dá tempo de estruturar uma estratégia matadora. Quer saber como? Então não perca o próximo episódio do nosso Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até a próxima semana, galera! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.